Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sintam-se todos acolhidos em nossa comunidade para celebrarmos esta Eucaristia, quando estaremos rezando nas seguintes intenções: pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e por toda a Igreja, pelos cientistas, médicos e profissionais da saúde. Rezaremos também pelo 7º dia de Marisa Maria da Silva, Lúcia Torres Nogueira, Nilza Traveiro Joaquim, João Sardinha. 30º dia de Alcides Claré Viana, Alzira Santana de Paula, Mariângela Duarte. 6 meses de Matilde Martins Vasques. 5 anos de José Sardinha de Jesus. Pelas almas de Maria José da Silva Ramalho, Enio Viana Nogueira, Juliana Cardoso, José Antônio. Pela saúde de Edviges Jordão da Costa. Em ação de graças pelo aniversário natalício de Laura de Carvalho Gonçalves Casarotti. Irmãs e irmãos, animados pela força do Espírito Santo, o Senhor nos reúne em torno da palavra e da mesa do corpo e do sangue de seu Filho. Ele é a nossa fortaleza, o nosso caminho que nos leva ao encontro do Pai. Celebrando este dia santo, coloquemos diante do seu mistério as nossas vitórias, angústias, as nossas alegrias e tristezas e celebremos a sua Páscoa. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico e não nada, só tinha esperança e o pó na estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor é a força de seu povo,
fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre vossos servos. É um trecho do Salmo 27, onde o salmista reza pedindo a intervenção de Deus pela salvação do seu povo, que estava sendo oprimido. Sejam todos bem-vindos a esta celebração, especialmente aqueles que nos acompanham através das redes sociais. É a maneira que nós temos, neste momento de pandemia, de estarmos em comunhão com as pessoas, interagindo através da palavra de Deus, fazendo também a sua oração para uma comunhão espiritual e, logicamente, vivenciar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Todos nós sabemos que o pecado cria em nós raiz se a gente não eliminá-lo. Você vai deixando, aquilo vai criando uma raiz. Aquilo que parecia no início ser coisa tão banal, mas era o pecado que ia crescendo no coração. Então vamos pedir perdão dos nossos pecados para melhor celebrarmos esta Eucaristia. Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, purifique os nossos corações de todo pecado e nos conduza um dia felizes à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor.
Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Conceda também a todos nossos irmãos e irmãs falecidos, lembrados nesta Santa Missa, o perdão de seus pecados e a participação no vosso reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece nos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Assim seja. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais, é a forma que nós temos, para aqueles que ainda não
podem participar presencialmente na Eucaristia. Estamos ainda vivendo esses momentos difíceis, para que, enquanto não superarmos essa situação, eu tenho certeza que em breve voltaremos com as nossas atividades normais e para melhor. Acho que essa experiência da pandemia provavelmente está trazendo no coração das pessoas muitas lições. E essas lições, logicamente, servirão para vivenciarmos melhor, pessoalmente, na família, na comunidade e também na própria sociedade. Tomara, né? Rezemos e peçamos a Deus que isso realmente aconteça. Nada vem por acaso. Por isso o próprio Jesus fala no Evangelho de hoje, que nenhum fio de cabelo cai de sua cabeça sem que não haja a presença de Deus, a mão de Deus. Então nada é por acaso. Infelizmente é um meio um pouco doloroso, que nos faz sofrer, que nos faz causar certa angústia, que nos causa até mesmo um certo medo, né? Mas o cristão é a pessoa, é o homem, é a mulher de confiança em Deus. Não podemos jamais perder a confiança em Deus. Podemos até perder a confiança nos homens, mas em Deus jamais. Isso não significa que não teremos que passar por provações, por situações contrárias ao nosso próprio desejo. E é o que nós estamos passando nesses momentos, nesses dias, com relação a essa pandemia. A palavra de Deus hoje, ela é, como toda palavra, muito exigente. Não é possível viver a palavra de Deus sem que ela nos toque fundo no nosso coração. Ela mexe, ela tem que tocar o nosso coração e provocar em nós uma certa reação que nos ajuda a crescer no compromisso com aquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos? Qual é a essência da nossa fé? É o reino de Deus. Um reino baseado e fundamentado na justiça, na paz, na harmonia, na solidariedade. Logicamente que não vamos construir o reino na sua plenitude aqui nessa vida, não vamos. Mas tem que ser sinal do reino nas nossas ações. Isso nós temos plena confiança, na medida, principalmente, quando nós procuramos praticar a caridade, o amor, a justiça no nosso relacionamento, na nossa convivência. Porém, tem um detalhe, isso se chama seguir Jesus Cristo. Nós somos batizados, não pelo simples fato de ser batizados, nós somos batizados e confirmados no caminho de Jesus Cristo. E o caminho de Jesus Cristo, todos nós sabemos, é árduo, é difícil, é exigente. É lógico que nós gostaríamos de seguir Jesus Cristo só no oba-oba, seguir Jesus Cristo simplesmente, cantando louvores e coisa e tal. Pode até fazer isso, mas é muito pouco. Porque seguir Jesus Cristo é trilhar com Ele o caminho da perseguição, o caminho das injustiças. É ir contrário àquilo que o mundo oferece. Por isso que no Salmo 1 da Bíblia nós encontramos que nós temos apenas 2 caminhos a seguir: o caminho da vida ou o caminho da morte. E nós fazemos as nossas escolhas, as nossas opções, se queremos percorrer o caminho da vida ou o caminho da morte. Lógico, se a gente perguntar,
para qualquer pessoa, qualquer criança, que caminho você quer seguir? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho do sofrimento ou o caminho da paz? E assim por diante. Todos nós queremos percorrer a vida pelo caminho do bem. Só que na prática nem sempre nós conseguimos, porque nós vamos, como diz, bater de frente com a realidade da vida. O mundo propõe um caminho, e esse caminho que o mundo propõe é o caminho do egoísmo, é o caminho da indiferença, é o caminho da injustiça, é o caminho do poder, é o caminho do tirar oportunidade, tirar vantagem. Esse é o caminho do mundo. E como nós estamos no mundo, o que vai acontecer? Nós corremos o risco de, às vezes até inconscientemente, quando nós percebemos, eu estou totalmente no caminho do mal, no caminho do mundo, mesmo vindo à igreja, mesmo participando das missas, mesmo rezando, a nossa prática às vezes nos leva, porque o mal, às vezes, ele é mais sedutor do que o caminho do bem. Então nós temos que tomar muito cuidado, precisamos estar sempre vigilantes. Qual o caminho que eu estou trilhando a minha vida? Pelas minhas ações, eu saberei dizer em que caminho eu estou seguindo, se é o caminho do bem ou se é o caminho do mal. E se nós quisermos percorrer o caminho do mal, por exemplo, certamente não vamos incomodar a proposta do Evangelho. Mas se nós quisermos seguir o caminho do bem, que é o caminho de Jesus, nós seremos incomodados, nós seremos ameaçados, nós seremos perseguidos, nós perderemos o emprego, nós perderemos até, em certos casos, a própria vida. Quantas pessoas, mesmo entre nós no Brasil, perderam a sua vida, ou melhor, perderam não, doaram a sua vida em defesa da vida, em defesa da justiça, em defesa da verdade. Então, essas pessoas são verdadeiros profetas. O profeta não é apenas aquele que denuncia, mas ele anuncia também. Ele denuncia os males da sociedade, mas também anuncia o caminho do bem. E esse anúncio vai lhe causar sofrimento, porque quem não quer sair das injustiças, do caminho do mal, do egoísmo, do poder, do ter, essa pessoa acaba incomodando. Procure ser honesto aí no seu trabalho para você ver. Não precisa ir muito longe, não. Procura viver a justiça onde você trabalha, no comércio, no banco, na escola, em qualquer segmento da sociedade. A pessoa honesta incomoda. E qual é a melhor maneira, então, de agir contra essa pessoa? É eliminar essa pessoa do seu meio. Quantas pessoas perdem até o emprego porque foram honestas? Ou quiseram, pelo menos, denunciar as injustiças que ali se cometia. E nós, muitas vezes, porque queremos ter uma certa segurança, ficamos calados. É melhor ficar calado, né, do que você perder o emprego, você ser incomodado, você ser injustiçado também, e vai por aí afora. O profeta é o homem da coragem. Olha o que Jeremias fala na primeira leitura de hoje. Logo no início, ele vai dizer: eu ouvi as injúrias de tantos homens. Eu ouvi o grito, o gemido de tanta gente clamando por melhores condições de vida. Seria hoje, eu vi milhares de famílias gritando para um atendimento digno do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, diante dessa realidade. E não encontra.
Então, eu vi, o profeta fala, as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo ao redor. Ou seja, aqueles dirigentes que usurpavam o poder colocam medo nas pessoas. Mas o profeta não se cala. E ele não se cala por quê? Porque ele tem plena consciência de que Deus está ao seu lado. Que Deus não vai abandoná-lo. Portanto, ele busca em Deus força. Mas é o risco que se corre. No Evangelho nós encontramos a mesma coisa, né? Quando Jesus fala, não tenham medo. O medo, uma pessoa que vive no medo, ela não vive plenamente, ela é insegura totalmente. Não é completa uma pessoa, porque ela tira a sua liberdade de agir no mundo, de agir na família, de agir na igreja, na sociedade. Então a missão da igreja é uma missão profética. E essa missão profética é difícil. Viver uma religião que não questiona a realidade aí fora é fácil. Você não incomoda ninguém, não é verdade? Tapa o sol com a peneira, como diz a gíria, finge que não vê e continuamos aí buscando Deus só mesmo em função de milagres, de curas, de tantas outras coisas, né? O de enriquecimento, inclusive. Mas isso não é a religião de Jesus Cristo. Não é isso que Jesus pregou. Jesus pregou o reino de Deus, mas um reino de Deus que custou a própria vida dele. Mas ele venceu a própria morte e ressuscitou. Então, o Deus de Jesus Cristo é esse Deus que nós devemos procurar na nossa vida, no nosso dia a dia. A missão do profeta é a missão do anúncio, da denúncia e do anúncio. Denuncia aquilo que está errado e anuncia o caminho da verdade. Essa é a missão da igreja. Diz Santo Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, que foi assassinado quando celebrava a missa, há uns anos atrás. Hoje já foi declarado santo, que aliás demorou muito para ser declarado santo. Mas enfim, fica ao critério de Deus, né? Deveria ter se declarado santo logo em seguida da sua morte, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua conversão, pela sua coragem. E hoje é um santo, daqui da América Central, Santo Oscar Romero, arcebispo de Salvador, que celebrava a missa no convento com as irmãs, e ele foi metralhado, a mando dos poderosos, porque os poderosos fazem assim, né? Eles não aparecem, mas tem o terceiro, e é esse terceiro que é mais perigoso, que ganha para isso. E ele foi assassinado, mas antes disso ele dizia, ele não se conformava com as injustiças do seu povo, né? E ele, não só do seu povo, mas ele tinha um olhar profético. E ele dizia, num país onde impera a injustiça social e a igreja não é questionada, ela está sendo omissa. Ou seja, somos igreja, não é verdade? Celebramos as nossas missas, missa de louvor, missa de cura, missa disso, daquilo, outros fazendo culto em função de interesses pessoais, mas não questiona a injustiça que hoje nós vivemos no Brasil. Quanta roubalheira, né? Quanto desvio de dinheiro, quanto desvio de verbas, que era para ser dedicado à saúde. E, no entanto, para onde foi? Para o bolso daqueles que só pensam no poder, que só pensam no ter. E nós não podemos ficar calados, porque isso são sinais de morte. Pessoa egoísta, pessoa doente pelo poder, pessoas que realmente são capazes de fazer de tudo para, mesmo em função da morte de tantos irmãos e irmãs. E aí nós vamos ficar calados? Aí a igreja fica muda? Não.
Não pode. Se ela ficar muda, é porque ela está sendo omissa. E quando a gente fala igreja, não é apenas a hierarquia da igreja. É você, meu irmão, minha irmã, que foi batizado um dia. Pelo batismo nós nos tornamos profetas. E eu não posso me calar diante de tanta injustiça. Mas aí tem o risco. É esse que é o problema. Mas Jesus correu o risco, por isso ele disse, eu não te abandonarei. Não vai cair um fio da sua cabeça, cabelo de sua cabeça, sem que Deus toque com a sua mão. Então essa é a visão da igreja. Essa é a missão do profeta. Por isso Jesus garante e pede por 3 vezes no evangelho de hoje. Não tenham medo. Sejam firmes, sejam coerentes com a sua fé. Isso pode lhes custar muito, mas é o caminho da salvação. Ou seja, é o caminho do reino de Deus. Que nesta semana nós possamos então viver concretamente o nosso batismo, lutando para uma sociedade mais justa e solidária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos então a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos para que a palavra de Deus a nós proclamada nos sustente na nossa caminhada em busca do reino de Deus. Dai perseverança à vossa igreja, para que, mesmo em meio às perseguições e tribulações, jamais deixe apagar a chama da fé e da esperança. Nós vos pedimos cantando. Senhor, escutai nossa oração. Que o testemunho de fé e coragem dos nossos irmãos e irmãs que são perseguidos seja um impulso para permanecermos na fidelidade ao projeto do reino. Nós vos pedimos cantando. Senhor, escutai nossa oração. Sustentai as nossas comunidades com os vossos dons, para nunca perdermos o entusiasmo e a alegria que de vós provém. Nós vos pedimos cantando. Senhor, escutai nossa oração. Por todas as intenções que foram solicitadas nesta celebração, especialmente pelos nossos irmãos e irmãs já falecidos, para que pela bondade e misericórdia de Deus sejam acolhidos em vossa casa, cantemos. Senhor, escutai nossa oração. Pelos doentes, por todos aqueles que estão a serviço dos enfermos, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, para que nunca desistam na luta em defesa da vida, cantemos. Senhor, escutai nossa oração. Pelos nossos dirigentes, para que não se deixem levar pela mentira, pela ganância, explorando muitas vezes até mesmo os meios de comunicação para interesses particulares, para que estejam todos a serviço da vida, principalmente desses irmãos e irmãs que hoje sofrem pela pandemia, cantemos. Senhor,
Senhor, escutai nossa oração. Estas e todas as intenções que cada um trouxe no seu coração, nós os pedimos, ó Pai, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, agora e para sempre. Amém. Suor de quem tanto lutou para ganhar o seu pão, a dor de quem tanto buscou e a resposta foi não, a cruz de quem não destratou, até mesmo ao ver-se no chão, a paz de quem não se esquivou e estendeu sua mão. Acolhe, Senhor, acolhe, Senhor, nosso modo de ser. Acolhe, Senhor, este pão, este vinho, que venha teu reino e que nosso viver confirme tua paz, teu caminho. O amor de quem não se guardou, perdoou, foi irmão. O vigor de quem não se entregou, nem perdeu a noção. A luz que no mundo brilhou, ao sabor de quem vive o perdão, calor de quem vida gerou e se fez doação. Acolhe, Senhor, acolhe, Senhor, nosso modo de ser. Acolhe, Senhor, este pão, este vinho, que venha teu reino e que nosso viver confirme tua paz, teu caminho. Acolhe, Senhor, nossas oferendas que trouxemos neste altar, para que elas sejam aceitas por vós e por todos os vossos filhos e filhas no crescimento do reino de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas,
Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou nas mãos o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, São Judas Tadeu, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo Tarcísio, com todos os bispos do mundo inteiro,
o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei no vosso reino os nossos irmãos e irmãs já falecidos. 7º dia de Ginalva Marinho, João Sardinha, Nilza Traveiro Joaquim, Lúcia Torres Nogueira e Marisa Maria da Silva. 30º dia, Mariângela Duarte, Alcides Clarete Viana e Alzira Santana de Paula. 6 meses de Matilde Martins Vasques. José Sardinha de Jesus, e também pelos falecidos Maria José da Silva Ramalho, Enio Viana Nogueira, Raimundo Sérgio de Medeiros, Juliana Cardoso e José Antônio Ruth Pérez Souza, e de todos nossos irmãos e irmãs que já partiram do nosso convívio. Peçamos principalmente por aqueles que foram vítimas do coronavírus, milhares de irmãos e irmãs que perderam a sua vida, certamente prematuramente. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Como filhos e filhas de Deus, ousamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz, paz que é fruto da justiça, para que haja paz no mundo, paz em nossas famílias, paz no Brasil. Podemos dizer todos juntos: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus amigos, desejo para todos vocês, seus familiares, amigos, parentes, a paz do Cristo ressuscitado esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém come deste pão, viverá eternamente, disse Jesus. Aqui está o Cordeiro de Deus, o único capaz de tirar todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorriu. Insensato que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim, que tesouros tu tens para levar além. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. Se faz bem assim, se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos fazer agora a comunhão, a oração pela comunhão espiritual. Aqueles que nos acompanham através da TV, dos nossos meios de comunicação social, tem uma oração própria para receber a comunhão espiritual. Essa oração foi composta por Santo Afonso Maria de Ligório. Ainda não temos a presença da comunidade como um todo. Algumas pessoas apenas na liturgia, participando das santas missas. A igreja fica aberta durante o dia todo para a oração pessoal, a visita ao Santíssimo Sacramento. Enfim, não há impedimento para isso. Pode vir durante o dia. A secretaria também atende. Essa regra nós vamos mantê-la até o final do mês. Depois será feita uma revisão de como está a situação
em nossa cidade, e aí então vai se decidir se fecha mais ou se abre mais um pouco, né? Depende muito da colaboração de cada um. Se a gente também não levar a sério, aí fica difícil, né? Porque aquela linha de pessoas infectadas parece que ainda está subindo. Então não há, infelizmente, não há motivo para abrir as igrejas com a missa, com a presença de toda a comunidade. Infelizmente, a hora que essa linha de situações, de pessoas que estão aí pelo coronavírus for melhorando, aí a igreja vai também abrindo aos poucos. Então fica aqui o nosso apelo para que cada um procure atender às exigências sanitárias, às exigências da saúde, né? Para que a gente, o mais rápido possível, possa voltar ao normal. Infelizmente, nós vemos muita gente que parece que não está nem aí. O problema é que eu posso ser receptor ou aquele que contagia também, né? Então, todos nós temos esse compromisso. Então, a oração para aqueles que querem receber a comunhão espiritual na sua vida. Eu vou rezando, você vai pensando então em cada palavra. Creio, ó meu Jesus, que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo-vos possuir em minha alma. Mas, como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde espiritualmente ao meu coração. E como se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consintais que de vós me aparte. Amém. Amém. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As famílias que pediram as orações, principalmente de 7º dia, que foram agendadas na secretaria ou através das redes sociais. E hoje celebramos vários 7º dia, 30º, enfim, todos falecidos. As famílias, nossos sentimentos e também nossas orações. Temos a certeza que em breve, o mais breve possível, né, nós estaremos voltando à nossa normalidade. Pediria que vocês que mostrassem. Nós vamos hoje retirar todos esses nomes que estão aqui, porque foram pessoas que colocaram para a oração. E aí a gente já vai começando aos poucos, fazendo uma certa limpeza também, né? Higienização nos bancos, para que as pessoas possam se sentirem mais à vontade também. E vamos guardar todas essas intenções, né?
e rezaremos por elas até o final dessa pandemia, tá bom? Estão aqui as 3 meses, está dizendo, né? Essas intenções. Pediria àqueles que estão aqui presentes que levasse o folheto, tá? O folheto não é para passar para outras mãos. Leve para casa, tá bom? Faça a sua higienização na saída novamente. Temos a nossa lojinha, que nós chamamos, não é bem lojinha, né? Mas assim é uma plantão ali do pastoral, quem quiser visitar também. Vamos realizar a nossa feijoada dia 11 de julho, é um sábado. Nós estamos vendendo convite ali, também na loja ali, tá? É uma forma que nós temos, que aliás todas as igrejas, né, estão utilizando através de promoções, sem atropelo, sem acúmulo de pessoas. A feijoada recebe aqui, mas vai comer em casa, não vai ser aqui. Então quem quiser adquirir, pode procurar ali os convites, ainda temos alguns. 11 de julho, tá? É a forma que nós temos para também colaborar, porque sabemos que a situação não está fácil para ninguém e para a igreja também, porque não temos assembleia, né? Não tem casamento, não tem batizado, na missa meia dúzia, 10 pessoas, isso está dificultando muito todas as paróquias, e cada paróquia está fazendo então a sua criatividade para cumprir com as obrigações. Tudo que vocês fizerem, doarem, Deus seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem voz, quero bem no seu coração semear alegria